De que você tem medo? Vocês devem achar essa pergunta estranha, mas é que muita gente tem aversão a coisas inusitadas, como lugares apertados, altura, insetos, e esse medo exagerado pode ser conhecido como fobia. Eu, por exemplo, gente, eu tinha uma fobia de cachorro, não podia chegar um poodle, um pincher perto de mim, meu filho, que eu ficava louca e ninguém entendia nada que estava acontecendo, eu chegava a chorar de pavor. Hoje, graças a Deus, eu já venci esse medo, já não dou nenhum piti mais, perto de poodle, nem perto de pinche. Bom, e agora nós vamos ver nas ruas do que as pessoas têm medo. Cobra, aranha, aviões, elevadores, lugares fechados. Todos podem provocar medo em algumas pessoas e até mesmo evoluir e se transformar em fobia. Na linguagem mais comum, fobia é o temor ou aversão exagerada a animais, objetos e até lugares. Milhares de pessoas convivem todos os dias com esse conflito. Hoje nós vamos saber do que as pessoas têm medo e como elas reagem. Não gosto de elevador, nem de garagem assim muito fechada, eu começo a sentir mal. Eu acho que eu desmaio lá dentro, né? Fiquei tremendo, fiquei desesperada, eu queria sair logo, ninguém me tirava. Fico tenso, o coração dispara. Eu tenho medo de barata. Aranha. Grilo. Eu odeio grilo. É? Porque aquele negócio lá, você chega perto e sai voando igual um louco, meio tenso. Começa a gritar, né? Acho que cobra também, né? Meio difícil, né? Encontrar cobra por aí, mas sei lá, se eu trombasse assim, eu não ia ficar de boa, não. Ah, meu Deus! É isso mesmo, gente. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Maria Angélica Falsi. Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Eu tava ali escutando, mas é engraçado, porque eu tenho medo de tudo. A gente considera trágico cômico, né? Eu até Certas queria situações. eu até queria entender a diferença entre se ter medo de algo e ter fobia. Porque, como eu comentei no início do programa, tinha uma época que eu falei assim, gente, eu não tenho medo de cachorro, eu tenho fobia, porque eu deixava de fazer passeios. Sim. Quando eu ia para casa de alguém ou ia fazer algum passeio, eu perguntava, tem cachorro? Tá aí a grande diferença, né? O medo é um processo natural que todos nós temos. É um processo que faz com que o organismo se prepare para fugir, para lutar, né? É um momento que o cérebro manda um comando para bombear sangue, para o oxigênio ser mais fluido, para que as pessoas possam ter ali um excesso de adrenalina para evitar situações, né, que a ameace. E nós temos no nosso banco de memória, Carla, a nossa memória primitiva, que tem a ver com altura, animais ferozes, fogo, né, aquela memória lá de trás, que hoje foi deslocada para situações subjetivas, como medo de falar em público, como o medo de lugares fechados, elevadores. Exato, né? Que a gente considera aí a claustrofobia. Lugares muito abertos, né? Que é a agorafobia, que tem a ver com a fobia social, que tem sido muito falada. E a gente tem visto muito em consultório. Medo de estar no meio de pessoas? Sim, a fobia social envolve medo de falar, de escrever, de comer, de expor alguma ideia. E a fobia, ela acontece assim do nada, né? A fobia é uma extensão do medo caminhando para um lado patológico, porque ela limita a vida da pessoa. Ela faz com que a pessoa paralise suas atividades. É verdade. Deixe de, né, através dos sintomas, que os sintomas são muito fortes. É uma coisa que foge, assim, foge do seu controle. Sim. A pessoa olha pra você e não Parece entende. absurdo, né? Porque eu lembro direitinho. Uma vez eu fui assistir o Jogo do Brasil na casa de uma amiga, mas chegou lá, tinha um poodle. Sim. Menina, mas eu entrei num pânico com aquele poodle. E assim, eu entrava num pânico redobrado, porque as pessoas olhavam pra mim e não entendiam o que estava acontecendo. Porque não tem uma causa concreta, objetiva. O cachorro não estava fazendo nada. Estava ali querendo brincar e eu entrei num pânico. E você nunca foi mordida por cachorro? Não, mas quando eu era criança, eu vi um pastor alemão pular na minha mãe. Sim. Então e minha mãe entrou num estado de nervo, assim. Um registro traumático, né? Mas não necessariamente a pessoa que tem, por exemplo, medo de aranhas, teve um contato com aranha, foi picado por aranha. O medo, ele vai deslocando os seus objetos. Verdade. Mas tem a ver com a história de vida da pessoa. O objeto... Tem um fundamento psicológico. O objeto é como se fosse uma maquiagem da angústia que a pessoa sente por algum motivo lá de trás.
Então, Angélica, seria interessante a pessoa fazer uma terapia ou não? Dependendo dos... Tem alguns profissionais que não consideram medo, né, algumas fobias como doença, e realmente não é, sabe, Carla? Se a pessoa consegue conviver bem. Quando fica algo constante, uma ansiedade desmedida, com certeza. Aí a gente associa tanto a terapia comportamental com medicamentos. Tem que buscar formas de vencer aquilo que você tem, né? Porque são sintomas emocionais muito fortes e físicos, né? Como a senhora falou ali. Tremores, sensação de que vai desmaiar, sudorese nas mãos. Vômito. Vontade de vomitar, um nó na garganta. É horrível. Né? Então, agora, graças a Deus, comigo eu venci assim, por Deus mesmo. Que bom, porque que ótimo. Eu vou te falar uma coisa, hoje eu vejo um cachorro, eu controlo. Eu falo, não, peraí, não, nada de pânico, esse cachorro não vai pular em você. É um processo, uma leitura mental que você começa eu vou conversando comigo isso. mesmo e vou tentando fazer com que aquela situação não me domine. Né? Exatamente, porque esse é um senão processo. o medo domina a gente. Porque você começa a ter um autocontrole e aceita e enfrenta essa situação que te aterroriza. É verdade. Então é um processo assim que cada um tem que buscar fazer. Mas ser diagnosticado também é muito importante, sabe, Carla? É verdade, para ter um acompanhamento correto, para que a pessoa não venha correto, se isolar, para que ela não venha, né, prejudicar as relações profissionais, sociais, familiares. É verdade, porque você não é compreendido, então você às vezes prefere, não vou nem me envolver, porque depois até eu explicar aquilo para a pessoa não vai entender e tal. Eu tenho vários casos. É um processo assim, muito interessante, né? Como que caminha. E se a pessoa se permite a caminhar, ela caminha bem. Ela dá conta de resolver. Agora, é cada tipo de medo, né? Eu trouxe aqui. Eu até peguei lá no consultório. Peraí, antes de você me mostrar, você guarda seu papelzinho aí que você aí de casa, nós vamos conhecer cada coisa aqui que vocês não acreditam. Mas agora nós vamos conhecer a história de um garoto que tem medo de palhaço, muito doutora comum, Angélica. muito comum. Pois é, vamos lá, vamos conferir. Palhaços. Para muitas pessoas, sinônimo de alegria, risos e brincadeiras. Mas para outras, essa figura pode virar pesadelo. Mateus desenvolveu o medo de palhaços ainda quando era criança. Ele não esquece de como esta experiência traumática começou. Desde pequenininho, minha mãe me levava ao circo e teve um episódio no circo que tinha lá perto de casa. A primeira vez que eu fui, o pessoal chama para participar lá dos eventos que acontecem durante o espetáculo e aí apareciam uns palhaços, até muito bem fantasiados, só que me deu muito medo. Então eu saí correndo fora, todo mundo riu de mim, enfim, foi bem constrangedor. O termo psiquiátrico usado para pessoas que possuem medo de palhaços é caurofobia. É comum entre crianças e também acontece com adolescentes e adultos. Este medo pode existir depois de experiências pessoais traumáticas ou até mesmo desenvolver a partir de algum palhaço ameaçador na mídia. Teve o Patati Patatá, morria de medo mesmo, tinha pavor. Até uma vez minha madrinha comprou o DVD para mim e eu não assistia. Quando tentavam colocar, eu fechava o olho, saía de perto, não conseguia encarar mesmo. Tinha um filme do Stephen King, chama It Clown, que é um palhaço que vai persuadindo os garotos da rua e ele devora os garotos. Então, eu achava que esse meu medo tinha diminuído um pouco. Quando eu fui assistir, eu fiquei com mais medo ainda de palhaço. Meu pai me levou no rodeio de Barretos e tinha lá, né, quando o cowboy está em perigo, vem o salva-vidas fantasiado de palhaço. E quando entrou uns 2, 3 fantasiados de palhaço, eu corri e fugi. Foram me encontrar uma hora depois chorando no banheiro químico, agachado lá, tremendo, morrendo de medo mesmo. Foi bem constrangedor e eu tive muito medo nesse dia. Algumas pessoas acham que é frescura, porque existem tantos outros medos que pode ter e uma pessoa tem medo de palhaço, uma coisa que é positiva e legal, feliz, né? Passa a imagem feliz, mas pra gente que tem medo, a coisa é séria, não é brincadeira não. É isso mesmo, a coisa é bem séria. Bem séria. É aquilo que a gente estava falando, Sim. né? O constrangimento. Enquanto ele era criança, ele mesmo assim, você viu que ele falou que teve gente que riu dele. É mais que é muito aceitável. comum entre as crianças, né? Mas é mais aceitável. Agora, de grande, fica tudo pior, né? Então, fala um pouco pra gente. Essa questão assim, do palhaço tem a ver com a primeira imagem, principalmente em crianças muito pequenas, é aquele registro que fica
e gerando, no caso dele, né, ele explicou bem, gerou um estresse pós-traumático, não foi tratado e ele levou... Só foi progredindo, né? Exato. Ele até achou que tinha vencido, mas quando ele viu, né, o filme, ele viu que... Ele revive, né, aquela sensação ruim por dentro, aquela sensação como se ele fosse, assim, desfalecer. É terrível. Só quem vive, né, essa situação... É muito ruim. E a questão do palhaço, ele é porque é símbolo de alegria, como ele falou, mas, em geral, para as crianças, é aterrorizante. E tem muita criança que tem medo, né? Tem. Meu filho mesmo, quando eles foi são cheios de receber os fantasias palhaços na escola, a primeira vez ele sentiu medo, né? Porque a professora falou, o Matheus ficou com medo, ele não quis participar da apresentação, mas ele assiste os DVDs de forma tranquila, assiste a apresentação em si, quer dizer... Não é um medo que eu preciso me preocupar. Sim. Né? É bem comum as crianças sentir, porque elas são cheias de fantasias. E aí, quando ela vê uma pessoa vestida, né, aquilo que saiu da televisão, que tivesse concretizado ali na frente, é ameaçador, né, cara? É verdade. É como se fosse ali para atingi-lo.